santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estais sempre prontos para dar razão da vossa esperança, e o fazei com mansidão, com respeito e com boa consciência. Prezados irmãos e irmãs, a festa é de São Sebastião, mas a palavra inspiradora para este nosso dia vem de São Pedro. E veja, Gilson, que bela coincidência, essa comunidade tem como padroeiro São Sebastião e São Pedro. Que bela coincidência. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. E aí a gente fica se perguntando, mas como é possível santificar em nossos corações o Senhor Jesus Cristo? Aí a gente pede ajuda ao apóstolo Paulo. Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: é crendo com o coração que se obtém a justiça, e é confessando com a boca que se alcança a salvação. Para dizer, tudo para nós encontra razão de ser, encontra sentido em Jesus Cristo. Daí, quando nós celebramos a festa de um padroeiro, como hoje fazemos, de São Sebastião, significa que nós nutrimos devoção a São Sebastião, como também a São Pedro nesta comunidade. Nutrimos devoção, não significa que nós adoramos o São Sebastião ou São Pedro. Nós só adoramos o Senhor Deus. Adorar somente a Deus. Então, o que significa ter como devoção um santo, como no caso de hoje São Sebastião? Olhamos para a vida de São Sebastião, mas o nosso olhar não pode parar, não pode terminar em São Sebastião. Nós olhamos para a vida de São Sebastião, para que, contemplando como ele viveu, possamos olhar mais intensamente para quem? Para Jesus. Porque devemos santificar, como disse o apóstolo Pedro, devemos santificar em nossos corações o Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Paulo nos ajuda a perceber: é crendo com o coração que se obtém a justiça, e confessando com a boca que se alcança a salvação. Ou seja, então nutrimos a devoção, olhamos para a vida do santo, contemplamos como ele viveu, e assim, com a ajuda daquilo que foi a sua vida, nós olhamos mais intensamente para nosso Senhor Jesus Cristo, razão do nosso existir, razão do nosso viver. E agora veja, eu diria também um simbolismo muito grande, porque em geral, quando a igreja nos recorda a vida dos santos, em geral a gente tem presente um papa, ou um bispo, ou um padre, ou um diácono, e assim sucessivamente. Agora, a palavra que hoje nos inspira é de São Pedro, que nós temos como primeiro papa, que foi um leigo, homem casado, Jesus curou sua sogra, etc. A gente conhece as notícias. E o nosso padroeiro é São Sebastião, também um leigo, soldado do Império Romano. Mas o dia de hoje também se celebra, é um simbolismo forte, eu diria, também se celebra São Fabiano, que foi papa. Mas estranhamente, São Fabiano morreu antes de São Sebastião, por volta do ano 250. A gente sabe que morreu antes porque o imperador era Décio. O imperador que está por detrás da morte do nosso padroeiro, São Sebastião, era Diocleciano, que veio depois. Então São Fabiano morreu por volta do ano 250. E São Fabiano a gente celebra como papa. Era um leigo que foi feito bispo de Roma, ou seja, um leigo que foi feito papa. Não passou pelos caminhos normais como existem na igreja. Então eu diria, uma festa carregada de um simbolismo muito grande que nos faz pensar e refletir. Temos a palavra inspiradora de São Pedro: santificai em vossos corações o Senhor Jesus, um leigo.
Celebramos o nosso padroeiro hoje, São Sebastião, um leigo, soldado do Império Romano. E temos essa festa também de São Fabiano, que de leigo foi feito Papa. Organizou a igreja ali por volta do ano 240, antes um pouco de sua morte, organizou as comunidades em Roma e prestou um serviço imenso aos pobres mais pobres. E aí era a época da perseguição, um momento difícil, os primeiros séculos da igreja, perseguição do Império Romano. São Sebastião, nós não temos certeza de quando foi martirizado, alguns dizem 288, outros dizem ano 302, 303, a gente não sabe exatamente, mas o fato é que foi no ano de 312, 313 que veio o Edito de Milão. E aí as relações entre igreja e império, aí passa a fazer com que o cristianismo seja aceito. Então, se no caso do nosso padroeiro esperasse um pouquinho, teria escapado. Mas o fato é que isso traz para nós, eu diria, um simbolismo muito grande, porque quando nós então temos presente que a igreja somos todos nós, aquele papa, bispo, padre, diácono, etc., são serviços que existem dentro da igreja, que somos todos nós, de batizados e batizadas. Então, quem tem um ministério ou outro mais singularizado, significa que está a serviço de todos os batizados e batizadas. E a responsabilidade grande que nós temos é de santificarmos em nossos corações o Senhor Jesus Cristo, estando sempre pronto a dar-nos razão da nossa esperança, sempre pronto. E aqui então o Evangelho vem nos recordar que, de fato, se a nossa vida está centrada em Deus, se devemos santificar em nossos corações o Senhor Jesus Cristo, então nós somos chamados de fato a darmos testemunho sempre. E aí veja de novo as palavras do apóstolo Pedro: estais sempre pronto a dar razão da vossa esperança. Como dar razão da esperança? Em tempos difíceis, em tempos obscuros. E aí, olhando para a vida do nosso padroeiro, olhando para a vida de São Sebastião, soldado do Império Romano, não era qualquer soldado, porque na verdade ele era o responsável, ou seja, o capitão da guarda do imperador. Não era qualquer soldado, era alguém íntimo do imperador, mas já era batizado e não fazia propaganda para baixo e para cima de que era cristão, de que professava a sua fé no Senhor Jesus. Mas aqueles que eram perseguidos pelo império, ele ali estava prestando a sua solidariedade e estimulando na fé, ou seja, tendo essa coragem que dizia o Evangelho, de dar testemunho do Senhor Jesus diante dos homens. Aí disse Jesus: quem se declarar a meu favor diante dos homens, eu farei a mesma coisa diante do Pai que está nos céus. Mais tarde, quando é descoberto, então a gente sabe da história, vocês sabem da história de São Sebastião, ou seja, da grande perseguição. Mas é belo, sobretudo, a gente perceber que não bastaram as flechas para tirar a vida de São Sebastião, porque não foi isso que custou a sua morte. Nós sabemos bem da história, não é? Não foi isso que custou a sua morte, fez parte do primeiro momento, do seu martírio. Pensaram, deram com morto, mas o encontraram ainda com vida. Foi socorrido, etc., por alguns cristãos. E depois de curado, voltou diante do imperador. O imperador tentou dissuadir antes São Sebastião de que olha, abandone essa fé, porque gostava de São Sebastião, era um valoroso soldado. Mas São Sebastião ficou firme no propósito. Tanto que depois de curado, volta diante do imperador, porque a preocupação dele era de ajudar na conversão também do império, do imperador, de todo o império, porque ele estava a serviço do Senhor do Universo. Essa era a concepção de São Sebastião. Então volta aí de novo, aí vem de novo um sofrimento que era, parece que a morte fatal foi apauladas e boladas de chumbo, ou seja, até a morte. E uma vez morto, jogado, Roma tinha uma grande, na época, uma grande fossa, uma grande vala.
E aí jogaram ali o corpo do nosso São Sebastião, para que não fosse encontrado e assim pudesse ser comido pelos vermes. De maneira milagrosa, o corpo foi encontrado. São Sebastião, eu tive a oportunidade de, naquele primeiro momento, foi colocado na catacumba que leva o seu nome, catacumba de São Sebastião. Depois dizem que no século VII foi transferido para a igreja, uma grande basílica que tem, Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma. A igreja construída, a basílica construída pelo imperador Constantino no século IV. E dizem que quando está fazendo esse transcurso dos restos mortais de São Sebastião para a Basílica de São Paulo fora dos muros, Roma estava vivendo um grande momento de epidemia, peste, e a partir do traslado, aí a peste cessou. Então por isso tem também na história do nosso padroeiro, São Sebastião, é aquele patrono também contra a peste, etc, etc, etc. Prezados irmãos e irmãs, mas a beleza de tudo que se coloca para nós, eu diria este empenho, este compromisso de santificarmos em nossos corações o Senhor Jesus Cristo, ou seja, crer em Jesus, como creu São Sebastião, como creu São Pedro. Crer em Jesus, é isso que nos faz obter a justiça. E confessar, não importe a situação, confessar, não ter medo de confessar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é o que nos proporciona a salvação. Bem, o Evangelho então se encarrega de nos mostrar que tudo está sob a providência de Deus. E aí, de um modo exagerado, diz até um fio de cabelo que cai de nós está contado. Ou seja, Deus, a providência de Deus toma conta de tudo, para dizer, não estamos abandonados, não estamos abandonados. E aí nos fala dos pardais. É próprio, e aqui eu diria, uma linguagem espiritual que nos serve. Os pardais têm asas, é próprio dos pardais o voar para o alto, simbolicamente voar para o céu. Não é próprio de um pardal ficar preso, engaiolado, não é próprio. Ele tem asa, não é próprio do pardal voar para o alto, voar para o céu. Se é próprio do pardal isso, se é próprio dos pássaros isso, muito mais. É próprio de cada um de nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É próprio de todos nós também que o nosso destino seja o céu. Mas nós não temos asas disso, mas temos asas espirituais. Então o apóstolo Pedro nos recomendava assim dizendo: estais sempre prontos para dar razão da vossa esperança, com mansidão, diríamos que é uma das asas espirituais que nós temos. Ou seja, num mundo de tantos atropelos, de tanto ódio, de tanta violência, somos chamados a darmos testemunho com mansidão, com respeito, ou seja, no meio de tanta turbulência, de darmos o nosso testemunho com respeito. E por fim, com boa consciência. Se os pardais, se os pássaros têm asas que fazem com que possam voar para o alto, numa linguagem simbólica, numa linguagem espiritual, o apóstolo Pedro então nos apresenta que nós temos, simbolicamente dizendo, essas três asas espirituais: mansidão, respeito e boa consciência. Que o Senhor nosso Deus possa de fato nos ajudar. Que São Sebastião interceda junto ao bom Deus por todos nós, para que sejamos verdadeiramente homens e mulheres prontos a darmos razão da nossa esperança, santificando em nossos corações o Senhor Jesus Cristo. Mesmo que os tempos sejam difíceis, o apóstolo nos recomenda assim dizendo: olha, não tenhais medo, não tenhais medo, porque praticando a justiça, mesmo que mesmo que tenham muitos sofrimentos, sereis felizes. Que o Deus de bondade possa de fato nos ajudar. São Sebastião, interceda por nós.
para que no mundo em que vivemos possamos dar a nossa contribuição. Ele é tido também como o patrono da fome. Eu diria, ter fome não é problema, ter fome é saudável, é salutar, é bom que a gente tenha fome. O grande problema é não ter o que comer. O grande problema é não ter o que comer. E isso é muito estranho, porque Deus criou o mundo, dotou o mundo de recursos naturais suficientes para que todas as criaturas pudessem satisfazer suas necessidades. Então tem alguma coisa fora do lugar. É uma responsabilidade que nos toca. É o modo de estarmos prontos para darmos razão da nossa esperança. Uma outra situação, seguramente, é a situação da enfermidade. Então, o patrono contra as pestes. Não são poucos os irmãos e irmãs que esperam, às vezes, até a morte na fila do SUS. Ou seja, tem muita coisa fora do lugar. Mais uma responsabilidade que nos toca. O nosso padroeiro é tido também como patrono contra as guerras. Quando a gente fala de guerra, a gente tem presente a guerra entre as nações, sim. Mas estranhamente, temos outros tantos tipos de guerra. Às vezes até mesmo guerra entre membros de uma família. E por coisas, eu diria, diante da grandeza daquilo ao qual nós somos chamados de santificarmos os nossos corações no Senhor Jesus Cristo, às vezes guerra em família por coisas pequenas, por coisas no sentido de organizar melhor a cidade, de organizar melhor o mundo, etc, etc. Então um não fala com o outro, o negócio fora de lugar. Então eu diria, nós temos aqui uma grande responsabilidade. Então, ao celebrarmos a festa do nosso padroeiro, que ele interceda junto ao bom Deus, para que possamos, atendendo o pedido do apóstolo Pedro, darmos razão da nossa esperança, fazendo tudo isso com mansidão, com respeito e com boa consciência. Que assim seja. Amém.